Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos à página Espíritas no Ar, nosso canal aqui no YouTube, no qual estamos estudando. Essa já é a 5ª semana, o livro O Consolador, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no qual estamos falando sobre diversos assuntos à luz da doutrina espírita. Falamos sobre a química, sobre a física, agora vamos na parte da biologia. Semana que vem vamos entrar num assunto muito interessante, que é a psicologia. Já tenho meus apontamentos aqui. E como vocês sabem, a gente está dividindo esse material em 2 partes, porque é um estudo muito extenso. Eu acho a maneira como que Emmanuel responde, a gente tem que pesquisar, tem que tentar entender o porquê de cada palavra, esmiuçar esse material. Então, por isso que a gente está dividindo esses estudos. E sem mais delongas, a gente parou na questão número 34, que diz o seguinte: a denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual, ou seja, quem é pai, quem é avô, quem é irmão, tem o mesmo significado, tem o mesmo papel? A resposta é a seguinte: na esfera espiritual persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares, e ora, nos trabalhos regeneradores na Terra, ora na luz santificante dos planos siderais, transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames, né, o que une dos espíritos. Ou seja, o amor evolui, né? A paixão se transforma em amor. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível, porque aí os vínculos de sangue são substituídos por atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. Ou seja, somos todos nós espíritos. Aqui na Terra, nós temos nos nossos papéis, né, a representar papel de filho, papel social, papel de mãe, mas a gente sabe que isso vai mudando de acordo com o nosso plano reencarnatório, que algumas vezes podemos vir como mãe, como filho, isso depende da nossa evolução. O que eu apontei aqui dessa resposta? Que o afeto continua existindo, né, nos planos, ora na luz santificante dos planos siderais, achei isso muito bonito, que o afeto continua existindo e até se fortalece, mas a estrutura familiar ela muda, né? O sangue não é elo, mas as afinidades purificadas ao longo de várias existências, sim. E isso é uma mensagem consoladora, porque, por exemplo, eu perdi o meu pai recentemente, mas eu sei que eu vou acabar reencontrando ele de uma maneira fraterna. Nós estamos caminhando para o progresso, nós somos espíritos em evolução, ou seja, nós temos o mesmo intuito, o mesmo caminho, não trilhamos da mesma maneira, mas temos o mesmo caminho, que é o progresso. Então, os que realmente se amam, né, aquele laço do amor, a gente se reencontra pelo coração, né? E eu achei que essa resposta também me lembrou uma passagem que está em Mateus 12:50 e Lucas 8:21, que diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, a obediência às leis divinas cria laços eternos, né? Jesus transcende a família, ou seja, eu posso ficar garantida, se eu tiver essa fé em Jesus Cristo, de que o meu pai, ele vai continuar sendo meu pai, aquele afeto terrestre que eu tenho aqui por ele não vai mudar, mas o nosso amor, ele vai se transmutar, o nosso amor vai evoluir de acordo com que a gente tenha sucessivas reencarnações. E a gente sabe que aqueles espíritos familiares que estão no nosso convívio são muitas vezes espíritos afins ou desafins, são muitas vezes espíritos que estão ali para ter um reajuste ou para caminharem junto ao progresso em conjunto. Então, eu coloquei aqui que eu achei muito bonito isso, que Jesus transcende a família. Na questão 35, existe a seguinte pergunta: a genética está submetida a leis puramente materiais? As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos, ou seja, não é material, que a ciência está longe de formular dentro dos seus postulados materialistas. Os materialistas são aqueles que negam que qualquer coisa fora da matéria tem algum significado, né? O que é totalmente o oposto do espiritismo, porque a gente sabe que tem muitas coisas que têm causas espirituais. Esses agentes psíquicos muitas vezes são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual,
ou seja, tem funções na espiritualidade, né? Encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque aos geneticistas comumente se deparam incógnitas, né, que seriam as mutações genéticas, inesperadas que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Ilações seriam as conclusões, né? Por que um filho nasce diferente do pai e de uma mãe, né, sendo que eles teriam uma genética perfeita? Então a ciência diz o como, por que aquelas coisas estão ali. Não, como aquelas coisas estão ali, mas o espiritismo diz o porquê. Questão número 36, que eu anotei bastante coisa. Vamos lá. Pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? Estatuir é decretar, determinar. Fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando o homem continuadamente nos seus processos de seleção natural. E isso é óbvio porque a gente sabe que o Homo sapiens do passado, a gente já se melhorou em milhares de coisas, geneticamente falando, né? Existem diversos materiais aí que explicam que para o homem, né, o Homo sapiens, desenvolver o polegar, né, a gente poder ter a capacidade de pegar coisas e não ter uma mão assim, sem ter esse dedo de suporte, demoraram bilhões de anos de evolução, né? Então, nesse processo de seleção natural, a gente já vai se melhorando com a nossa própria arcada dentária. Por exemplo, não sei, os nossos órgãos. Tem gente que não precisa nem de certos órgãos hoje em dia, por exemplo. Pode-se viver só com um rim, enfim. A natureza vai encontrando o caminho, né? Nesse sentido, a genética só poderá agir copiando a própria natureza material. Ok. Se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivam a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo, aliado aos princípios de amor. Eu botei aqui em várias exclamações. Mesmo porque, de outro modo, poderá ser uma notável mentora da eugenia, que é a melhoria genética, uma grande escultora de formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-te em títere, que seria uma marionete, abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas. Então, vamos esmiuçar essa resposta. Vamos lá. No 36, tem dois tipos de melhoramento que a gente pode pensar aqui, físico e espiritualmente. A seleção natural, que seria a adaptação ao ambiente, seriam melhorias genéticas. Por exemplo, que eu comentei aqui em breve, mas eu apontei outras. Por exemplo, resistências às doenças, graças às vacinas e erradicação de algumas enfermidades, que a gente já vê que vírus, por exemplo, sei lá, do ebola ou outras doenças. A capacidade de digerir lactose, isso eu achei muito interessante quando eu estava pesquisando, que originalmente os humanos não digeriam leite. Então, as pessoas que viviam em fazendas e fizeram uso desse alimento no passado foram ganhando resistência, até que esse alimento se introduziu em sociedade. Hoje em dia, algumas pessoas ainda não digerem, sinto muito por vocês, porque eu amo comer queijo, mas é um avanço aí dessa melhoria corporal, de resistência corporal. A adaptação à altitude, por exemplo, as pessoas que moram no Tibete ou nos Andes, que desenvolveram genes que melhoram o acesso ao oxigênio, né? O uso do oxigênio, na verdade, porque seria o ar mais rarefeito, então é o uso, não é o acesso, perdão. A pigmentação da pele em certas regiões, as peles mais escuras, elas protegem contra a radiação, e as peles mais claras ajudam na absorção de vitamina D em regiões com pouco sol, ou seja, por isso que a gente sabe que geograficamente, de início, e isso a gente tem que ler outros livros de Emmanuel para entender, mas de início as raças adâmicas foram evoluindo e cada uma nos seus locais tem a razão de ser culturalmente, porque em alguns lugares há predominância da cor branca e da cor negra, mas isso a gente já vai entrar em outra questão social e cultural de escravidão e outros assuntos, mas enfim, originalmente de onde vêm aqueles povos tem esse tipo de melhoria genética de cada um deles, né? E aí a gente entra na questão do limite da genética material, que se propõe a melhorar o homem apenas pela forma e não pela aparência.
Ou seja, tem gente que tá querendo ser um super-humano, mas a troco de quê? Para viver mais 100, 200 anos? Esses filmes geneticistas que a gente vê que muitas vezes podem saltar aos nossos olhos e que, assim, parecem totalmente fora da realidade, mas não são. Há pessoas que pensam nessa melhoria puramente estética, e esse que é o alerta para a eugenia, que falou aqui do racismo, que é a ciência sem ética usada como instrumento de dominação. Na eugenia, o que se diz? O conceito que seria eliminar seres humanos com critérios biológicos, e a gente sabe que esse papel do racismo foi do branco em cima do negro, ou do branco em cima de outras sociedades que foram dizimadas por conta das suas feições, né, estéticas, seja na Austrália, seja na própria Ásia, com os russos dizimando os russos asiáticos, enfim. O corpo perfeito não eleva o homem, mas o espírito renovado. Eu achei interessante isso quando eu estava pesquisando. No século XX, o que então aconteceram com os eugenistas? Houveram exemplos, né? Houveram as esterilizações forçadas, o controle dos mais pobres, a superioridade das raças, a purificação violenta e os genocídios, como a gente já comentou aqui. E essa esterilização forçada, eu achei isso assim um absurdo, porque existem muitos políticos que defendem isso, ou seja, que o pobre não pode se reproduzir para não ter mais pobres e não precisar mais de auxílio, e aí a gente como uma sociedade inteira está falhando, ou seja, é um ciclo, né? Também comentando, isso aqui é global, tá, gente? Eu coloquei global porque não foi só no lugar tal que tiveram políticos violentos e genocidas. Isso é global. Isso, se a gente pesquisar, e eu não vou citar porque o intuito desse estudo não é dar palco para a maldade praticada, mas só para a gente fazer uma elucidação que eu acho importante. Temos os impasses da biogenética, né? Os conflitos éticos, científicos e sociais. A manipulação dos genes para prevenir doenças e tratar condições. Isso é um problema? Como que isso é usado, né? Onde termina o cuidado e começa a eugenia? O que quer dizer um corpo perfeito, né? E os outros corpos que estão fora desse padrão, como é que eles ficam? Tratar uma doença grave? Ok. Melhorar características físicas? Controverso, né? Então, aqui a gente tem como os exemplos os descartes dos embriões com algum tipo de deficiência ou deformidade, né? Muitas pessoas que buscam o ideal até do bebê sob medida, né? Encomendar uma criança com aqueles fatores físicos perfeitos. Tem até um documentário na Netflix, eu esqueci o nome, eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo depois, que é um rapaz que isso é um negócio horroroso. Um rapaz que ele queria popular o mundo inteiro. Ele levava o seu esperma, né, para os bancos, vários bancos da Holanda e de outros países, e isso é contra a lei, né, porque você só pode ser um doador. Você não pode doar isso várias vezes, e ele não doou isso 10, 20, 30, ele doou isso mais de 1000 vezes, ou seja, ele teve mais de 1000 filhos pelo mundo, e isso é um problema porque seriam em áreas pouco povoadas, então essas crianças hoje já cresceram e podem ser meio-irmãos e não sabem, e podem ter contatos uns com os outros, enfim, é um negócio horroroso. Então esse ideal, né, do bebê sob medida, do corpo perfeito, daquele padrão que a gente já conhece, né, branco, claro, dos olhos verdes, reforça a ideia de que algumas vidas valem mais que outras. Isso reforça de que isso tem um custo altíssimo, né, o risco de castas biológicas. Ou seja, eu sou melhor geneticamente do que você porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho acesso, porque eu tenho recurso, e isso a gente já sabe que é verdade, né? A manipulação de embriões, que também é um assunto muito controverso hoje em dia, porque pela ciência, né, perante a ciência, quando é que começa a vida? Os embriões têm direitos do ponto de vista legal? É ético usá-los eles em pesquisas? E a gente, como espírita, já sabe essa resposta. A ciência não controla totalmente ainda os efeitos colaterais que podem ser desconhecidos desse tipo de melhorias genéticas. Então, em suma, aqui a bioética, que é um termo, né, é uma parte da ciência, ela está aqui para evitar reforçar esse racismo e essa exclusão. Então, a gente tem que
centrar no bem, né? Na pesquisa, como tratar uma doença grave, erradicar certos tipos de doença. Mas como a gente fala como um indivíduo solo, isso tem uma problematização muito grande, porque envolve vários fatores, conforme a gente já comentou. No 37, vamos lá. Nossa, esse estudo hoje vai ser um pouco mais extenso. As combinações de genes aconselhadas pela genética podem imprimir nos homens certas faculdades ou certas vocações? Isso aqui pode esquecer, né? Porque vem do perispírito, mas vamos ler a resposta. Alguns cientistas da atualidade proclamam as suas possibilidades, esquecendo, porém, que a vocação ou faculdade é atributo da individualidade espiritual. A gente já sabe até a resposta. Inacessíveis aos seus processos de observação, porque a ciência é materialista, né? Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais. Todavia, essas experiências não passarão da zona superficial, em se tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. Ou seja, não adianta combinar gene esperando um resultado, ter certos tipos de vocação, porque vai nascer pinto, porque você vai ser jogador de futebol. Esquece, se não tiver aquilo ali no perispírito, não vai rolar. Questão 38. Se a genética está orientada por elementos psíquicos, como esclarecer as conclusões tão exatas do mendelismo? Quem foi Mendel? Se a gente já estudou isso no ensino fundamental, mas já esqueceu e eu fui lá. Gregor Mendel, de 1822 a 1884. Ele estudou as ervilhas. É considerado o pai da genética. Por observação, né, ele percebeu que com as características hereditárias são transmitidas de pai para filho. Características simples, tá, gente? Com poucos genes, porque ele estava observando ervilhas. Por exemplo, a cor dos olhos, o tipo da cor da pele. No caso aqui, ele estava observando também sementes, o tipo de flor que nasceria, a estrutura e etc. Vamos lá. O que Emmanuel responde? O mendelismo realizou experiências notáveis, porém ainda encontra fenômenos inexplicáveis, já coloquei aqui um círculo, no processo de suas observações positivas. Faz-se necessário considerar igualmente que em escala decrescente, nos reinos da natureza, a genética apresenta resultados felizes nas suas demonstrações pelo material simples e primitivo tomado para suas observações práticas, tais como os amplexos celulares de plantas e animais, constituídos por expressões rudimentares, ou seja, uma biologia mais simples de poder ser entendida, né? Em escala ascendente, ou seja, nós homens, contudo, onde a evolução psíquica apresenta suas características de intensidade e realização, a genética encontrará sempre os fatores espirituais, convocando-a para um campo mais vasto e mais sublime de operações. Então, em resumo, né? O mendelismo está certo dentro do seu campo, ele funciona melhor em sistemas simples, né, como plantas e animais, organismos com menos variáveis, como a gente disse. Mas ele não explica o corpo, mente e espírito, ele explica apenas a parte do corpo. A gente, na parte da psicologia, semana que vem, vai estudar um pouco mais da mente e falta o espírito ainda para complementar essa parte da ciência, que seria a evolução integral do ser, né, o corpo, mente e espírito. O corpo expressa as leis genéticas, mas o espírito dá sentido à experiência. Então é isso, gente. Mendel serviu para a época, né? A gente sabe o quanto a gente está evoluindo e nós, como espíritas, temos que apoiar a ciência, mas a gente sabe que a ciência ainda está muito atrás porque os fatores espirituais ainda não são observados, né? 39, vamos até a 41. Quais as causas do nascimento de monstruosidades entre os homens e animais? Monstruosidades, hoje é um termo inadequado. Vamos lá. Não podemos olvidar que, entre os homens, esses fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras, sem nos esquecermos igualmente de que o mundo terrestre ainda é escola preparatória de aperfeiçoamento. Os produtos teratológicos, né? A teratologia é o campo da medicina que estuda as anomalias, as más
malformações. Os produtos teratológicos constituem luta expiatória não só para pais sensíveis, ou seja, não é só um espírito aí passando por uma prova, mas para pais, como para o espírito encarnado sob penosos resgates do pretérito delituoso. Quanto aos animais, temos de reconhecer a necessidade imperiosa das experiências múltiplas no drama da evolução anímica. Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. A Terra é vasta oficina. Dentro dela operam os prepostos, aqueles que trabalham em nome do Senhor, que podemos considerar como os orientadores técnicos da obra de aperfeiçoamento e redenção. Em determinadas sessões de esforço, os homens são maus alunos ou trabalhadores rebelados. Nesses núcleos, os prepostos de Jesus podem edificar o mesmo trabalho de sempre. Todavia, encontram a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados, razão pela qual a fonte de energias puras não pode ser responsabilizada pelos fenômenos que as deturpam, operados pela indiferença, pela intenção criminosa ou pela perversidade das próprias criaturas humanas, objetos constantes do carinho desvelado do Senhor em todos os caminhos dos seus destinos. E é isso, né, gente? Nós ainda somos espíritos rebeldes. Tá escrito aqui que a gente deturpa, a gente é indiferente, a gente é perverso, a gente não entende que certas coisas acontecem porque somos credores. E eu tenho falado sobre isso, que eu acredito num espiritismo não punitivo, mas num espiritismo purificador. Vamos comentar a questão número 39. Entre os seres humanos, por que isso acontece? Porque estamos passando por provas e expiações. Nós envolvemos os espíritos que reencarnam e os pais que vivem como uma prova moral de renúncia, de amor, de paciência, de cuidado. Entre os animais, é uma experiência evolutiva que faz parte do processo da vida. Ele disse aqui, processo anímico, drama da evolução anímica. Importante dizer aqui, Deus jamais será causador de sofrimento. A fonte de energias puras não pode ser responsabilizada por fenômenos que a deturpam, tá dito aqui. Então, vem da nossa indiferença, da nossa intenção criminosa, da nossa perversidade, né? Que a gente ainda continua cometendo esses erros e depois expurgando. Isso não vem só de mim, Melissa, vem de nós, espíritos encarnados na Terra como um todo, né? A negligência dos governantes com as leis sociais, a violência que muitas vezes a gente pratica, o abuso com os nossos corpos ou com qualquer outra situação que seja, tirando vantagem com outras pessoas, as más condições sociais com as quais a gente tem que lutar socialmente para que outros grupos tenham acesso àquilo que não temos, né? Dentro do espiritismo, se fez é porque mereceu, entre aspas. Isso não se pode afirmar uma casualidade direta, que ele não está dizendo se nasceu assim é porque precisou nascer assim, né? A deficiência ela não define um valor espiritual. E a explicação espiritual não substitui a ciência, o cuidado médico e a responsabilidade social. Ou seja, se a pessoa nasceu de certa maneira, com aquele corpo, a gente não pode apontar os dedos e falar, ai, nossa, porque ela foi credora na vida. A gente não sabe, nós também somos. O nosso papel aqui na Terra é de entender, acolher, se não é comigo, dar ferramentas para que essa pessoa se cure, dar ferramentas para que nós estejamos numa sociedade mais justa, mais igualitária, que essa é a responsabilidade social. Em síntese, malformações não são um castigo divino, não são acaso, não retiram a dignidade do espírito. A Terra é uma escola, não é um tribunal, né? Então aqui ele falou, a Terra é uma vasta oficina, aqui ninguém está aqui para apontar dedo, né? De que somos perfeitos, de que se viemos assim é porque somos merecedores, porque somos credores. Isso eu acho que temos que esquecer, falar sobre isso. Temos que mudar isso, essa visão dentro do espiritismo. E Deus educa, Deus não pune, né? Então ninguém paga aquilo que não deve. O sofrimento de uma pessoa não autoriza o nosso julgamento. E quem somos nós para julgarmos a inferioridade espiritual uns dos outros? Até porque a gente sabe que tem uns que são mais inferiores, mas quem somos nós para julgar?
Jesus não explicou a dor, ele cuidou de quem sofria, né? Não são os sãos que precisam de médico. E vem aí, essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente fala muito nesse punitivismo dos corpos e por que eu vim assim, porque Deus me puniu. Não tem nada disso, é educativo, é expiatório. E quando a gente pratica o mal, gente, eu não tô falando de vidas passadas, a gente tem que passar pelo processo de regeneração, de entender ali de onde aquela dor veio e o que a gente vai fazer com ela e como é que a gente pode aprender com ela, ou a gente se resigna e segue em frente, ou a gente se revolta. E tem um parágrafo inteiro aqui dizendo que os espíritos estão revoltados, né? Que eles se encontram a perturbação, que eles encontram a resistência. Nós vamos ser beneficiados porque nós vamos entender por que estamos passando por aquilo ali. Ao invés de acolher e amar os corpos com que a gente veio, a gente está sempre reclamando, né? Vamos lá. A fecundidade e a esterilidade são provas? Outra pergunta muito interessante. No quadro de interpretações da Terra, eu até risquei, interpretações da Terra, né? Esses conceitos podem indicar situações de prova para as almas, né? Que seriam a frustração de não ter um filho, a dor, a expectativa não atendida, a comparação social. A gente sabe que tem muitas religiões que você tem que ter um filho. Em muitas culturas, se você não tem filho, você é mal visto, né? Principalmente para nós mulheres, é uma pressão social. Então, vamos lá. No quadro de interpretações da Terra, esses conceitos podem indicar situações de prova para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Todavia, se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito, que na Terra ou fora dela pode ser fecunda em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Achei lindo, né? O espírito, ele não é definido pela sua função biológica. Gerar corpos não é a única forma de fecundidade, tá dito ali. Nós podemos criar o bem, educar, amar, servir, curar, inspirar, consolar. Quantas coisas a gente pode fazer que isso está fecundando uma semente, né? A gente está gerando algo ali que não é puramente físico, mas nós sabemos que ter um filho é uma responsabilidade perante a espiritualidade. Mas como que a gente pode ser útil e fecundo na Terra, né? Não ter filhos indica falha espiritual, tá dito aqui? Não. Ter filhos garante mérito espiritual? Também não tá dito. O que vocês acham? Não sei. Tá dizendo aqui que não existe esterilidade para o espírito, que pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento, de redenção, ou seja, trabalho. Trabalho é o que não falta. Trabalho, estudo, cuidar do corpo, cuidar da nossa espiritualidade, da nossa relação com as pessoas, né, das nossas posições sociais. Quanta coisa a gente tem para fazer por aí, né? E a última questão, que é a 41, eu anotei aqui a 40. Não, as outras já são da semana que vem, que já tá tudo prontinho, gente. Eu já tô toda pronta para os próximos estudos também. 41. A ideia de evolução que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinianas, que Charles Darwin falou sobre a evolução das espécies, representa agora uma nova etapa de aproximação entre os conhecimentos científicos do homem e as verdades do espiritismo. Todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do espiritismo no abraço final com a verdade suprema. Ou seja, depois de Darwin vai vir outro Darwin, que vai vir outro Darwin, que vai vir outro Darwin, e uma hora a gente vai se conectar com a justiça divina, com Deus. A gente vai chegando cada vez mais perto dessa aliança da ciência com a religião. Semana que vem entramos na questão número 42, que é da psicologia. Tô gostando muito de estudar esse livro, gente. O que vocês têm achado? Depois vocês me dão um feedback de vocês. O que vocês têm achado desses estudos? O que mais que a gente pode fazer? E é isso. Esses foram meus apontamentos para hoje. Como eu disse, semana que vem a gente entra na psicologia parte 1. E aí a gente vai caminhando
com esse livro maravilhoso, agradecendo a espiritualidade pela oportunidade de estarmos estudando esse material. E que Jesus Cristo abençoe a nossa semana, que estejamos mais dispostos a caminhar com luz, a sermos mais fraternos, a estarmos mais abertos para novos estudos, para os novos aprendizados, estarmos abertos para críticas, para que a gente possa entender que não somos perfeitos e termos um pouco mais de serenidade nos nossos corações, de termos mais paciência, de sabermos aproveitar esse tempo de maneira mais profícua aqui na Terra. Esse foi o material que eu preparei. Espero que a gente se encontre por aí semana que vem. Beijo, fiquem com Deus.